portanto, a gente tem que atuar com extrema responsabilidade e verificar se haveria essa vantajosidade, se a gente consegue, de fato, defender essa vantajosidade. E nessa fase do estudo é o que está se mostrando, a gente está conseguindo chegar à conclusão que há vantajosidade. Por quê que há essa vantajosidade? Porque a gente consegue, primeiro, em relação ao que está projetado para a companhia hoje, colocar uma carga de investimentos muito maior. A gente está falando de adicionar pelo menos 10 bilhões de reais, ou seja, num plano que tinha uma previsão da gente fazer 56 bilhões de investimentos até 2033, a gente está falando de executar 66 bilhões de investimentos até 2029. Portanto, antecipando em 3 anos a meta de universalização. Isso é uma questão extremamente relevante. O fato da gente estar colocando 10 bilhões de reais a mais, nos dá a garantia que nós vamos conseguir levar o saneamento básico para aqueles municípios que não têm saneamento. Isso é fundamental e é importante a gente levar em consideração que estamos considerando os 375 municípios abrangidos pela Sabesp. Ou seja, nós, com esse plano de negócio, colocando 10 bilhões de reais a mais, a gente dá a garantia para aqueles municípios que eventualmente ficam na dúvida, puxa, mas meu negócio não é tão vantajoso, que eles terão os investimentos garantidos por contrato. Vamos lembrar que 80% do valor presente da empresa está concentrado em 11 municípios apenas. Então, com esse modelo, a gente vai conseguir atender todos os municípios, independente da base de clientes, independente da rentabilidade ou não. A outra questão importante é que a gente consegue fazer isso com antecipação de prazo e a gente consegue fazer isso com redução de tarifa. A gente está falando de atender 10 milhões de usuários a mais, que estão divididos entre algumas categorias. São aqueles usuários que hoje não contam com água tratada, passarão a contar com água tratada. A gente vai atender usuários que hoje contam com água tratada, mas não têm coleta de esgoto. Eles passarão a ter água tratada, coleta de esgoto. E existem aqueles que têm água tratada, coleta de esgoto, mas não têm o tratamento de esgoto. Então, a gente está falando, de fato, de ter água tratada para todo mundo, coleta e tratamento de esgoto para toda a população abrangida pela Sabesp, com tarifa mais baixa. Isso não é mágica, isso aí é modelo. A gente vai usar parte dessa receita para garantir essa tarifa mais baixa. Inclusive, esse foi um fator que nos preocupou nessa fase da análise, ou seja, a avaliação daquilo que deu errado em outros modelos de outros países. Então, o que deu errado em outros modelos? Eventualmente, algumas cidades ou algumas regiões ficaram de fora por aquelas regiões não traduzirem algum tipo de ganho econômico. Então, isso está sendo mitigado, esse risco está sendo mitigado no modelo. A outra questão é, muitas vezes, a falta de foco nos mais vulneráveis. Isso está sendo mitigado também no modelo. Principalmente por meio do investimento que será detalhado no contrato. Indexadores que não se ligavam, por exemplo, à inflação. E aí você tinha aumentos de tarifa muito acima daquilo que era suportado pela população e gerava uma reação adversa. Isso está sendo considerado no modelo.